Jesus disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, por que a sua vida parece travada no mesmo lugar? O problema não é o tamanho da sua fé, é a direção dela. Existe um segredo entre o que você deseja e o que você vive hoje. Ei, me escuta por um segundo. Você já pensou que pode estar carregando dentro de você algo tão forte, tão poderoso, que pode mudar tudo na sua vida? Sério mesmo. Não estou falando de mágica, nem de alguma fórmula secreta. É algo real, invisível, mas que mexe com tudo ao seu redor. É como se fosse um motor silencioso que está aí, bem dentro do seu peito. O nome disso, fé. Mas calma. Não é aquela fé que a gente costuma ouvir só em igrejas, tipo, tomara que tudo dê certo. Não. Aqui a gente vai falar da fé que realmente constrói coisas, que cria, que transforma, que pega um sonho e dá um jeito de colocar ele no mundo. Antes de continuarmos, se você sente que esse motor já está começando a vibrar aí dentro, escreva agora nos comentários. Eu ativo minha fé. Vamos preparar o terreno para o que você vai descobrir agora. Imagina só, você tem uma ideia, acredita tanto nela, mas tanto mesmo, que começa a enxergar essa ideia como se ela já tivesse acontecido. E então, pouco a pouco, o mundo começa a mudar para que aquilo vire realidade. Parece loucura? Pois é exatamente isso que os maiores gênios e líderes da história fizeram. Eles não esperaram ver para crer. Eles creram antes de ver. Jesus falou: uma vez que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, viu? A gente pode mandar uma montanha sair do lugar e ela vai obedecer. Não é poesia, é poder real. É sobre acreditar com tanta força que o mundo escuta. E olha só, a ciência também está do nosso lado. Napoleon Hill, que estudou por décadas os caras mais bem-sucedidos do mundo, chegou à mesma conclusão. A fé é o combustível do pensamento. Aquilo que você acredita com o coração se transforma na sua vida. Não é tipo pensamento positivo, de rede social. É você acreditar com tanta firmeza que começa a viver como se já fosse real. E aí, as coisas começam a acontecer. Porque a sua realidade nada mais é do que o reflexo do que você sente, pensa e acredita todos os dias. Mas sabe qual é o problema? A maioria das pessoas ainda não entendeu como usar esse poder. Muita gente acha que fé é só ficar esperando um milagre cair do céu, sem fazer nada, torcendo para tudo melhorar. E aí ficam presas em dúvidas, medos, escassez. Só que a fé verdadeira não é uma espera ansiosa. É uma certeza tranquila. É você saber no fundo do peito que mesmo que ainda não tenha chegado, vai chegar. Já aconteceu no invisível. Agora é só o tempo trazer até você. Aliás, se você está curtindo essa conversa e quer continuar recebendo esses insights que mexem com a cabeça e o coração, aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E você ainda garante que não perde nenhum episódio, beleza? Agora, pensa nos grandes nomes da história. Edison falhou 1000 vezes antes de acertar e iluminar o mundo com a lâmpada. Henry Ford foi desacreditado antes de revolucionar os carros. Esses caras não só queriam vencer, eles sabiam que iam vencer. Eles sentiam a vitória, como se ela já estivesse ali, mesmo quando ninguém mais via. E sabe qual é a pergunta? Que mais aparece depois disso tudo? Se a fé tem esse poder todo, por que tanta gente ainda vive travada, sem sair do lugar? A resposta, meu amigo, é mais simples do que parece. Porque ao invés de alimentarem a fé, elas alimentam o medo. Elas repetem todos os dias frases que só reforçam que não vai dar certo, que não conseguem, que não é para elas. E a mente é tipo um jardim. Se você não planta flor, cresce mato sozinho. Se você não cuida dos seus pensamentos, a dúvida toma conta. O medo vira dono da casa. A Bíblia já dizia que assim como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, aquilo que você acredita com frequência vira a sua verdade. Suas crenças moldam suas escolhas, e suas escolhas constroem sua vida.
Napoleon Hill também falava isso. A mente é como um jardim. Se você não plantar coisas boas, as ervas daninhas da negatividade tomam conta rapidinho. Então, cuidar da mente é cuidar da vida. É regar a fé todos os dias. Mas olha, fé de verdade não significa fechar os olhos para os problemas. Pelo contrário, ter fé é olhar para o problema e ainda assim dizer: eu vou passar por isso, vai dar certo, isso aqui não vai me parar. Fé não é um escudo contra os ventos fortes, é o leme que te mantém firme mesmo quando a tempestade chega. Jesus passou por tudo que a gente possa imaginar: traições, dores, tempestades, mas nunca deixou a fé apagar. E você? Quanto da sua fé está acesa hoje? Será que não está na hora de reacender esse fogo aí dentro? Se por acaso sua fé andou adormecida, tá tudo bem. Isso acontece. Mas saiba, ela pode ser reativada. Fé é músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. E é isso que a gente vai fazer juntos daqui para frente. Vamos ativar essa força. Vamos entender como ela funciona. Vamos treinar essa mente para acreditar tanto, mas tanto, que o mundo lá fora não vai ter escolha, a não ser mudar também. Agora que a gente já entendeu que a fé não é só uma ideia bonita, mas sim uma força viva que molda a realidade, vamos falar do que realmente significa ativar essa fé como uma força criadora. Sabe aquela sensação de acreditar com todo o coração que algo vai dar certo, mesmo que ninguém mais enxergue? Então, é isso. A fé criadora vai além de simplesmente pensar positivo. É construir dentro de si uma certeza tão real, tão firme, que ela muda até o seu jeito de pensar, sentir e agir. Pensa comigo, tudo começa na mente. Mas não basta só imaginar. Você precisa acreditar, de verdade. Acreditar com força, com emoção, com o corpo inteiro. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar, mas não é acreditar só, um pouquinho não. É aquela fé que grita lá dentro: é meu, já é real, tá feito. Esse tipo de fé tem o poder de tirar o sonho do papel e jogar ele na vida real. E a Bíblia? Ela reforça isso de forma linda. Tudo é possível ao que crê. Está em Marcos 9:23. Tudo. Não é algumas coisas, não é talvez, é tudo. A fé verdadeira não espera acontecer para acreditar. Ela já sente que aconteceu, mesmo antes de ver com os olhos. É como se a vitória já tivesse sido enviada, e você só estivesse esperando ela chegar pelo correio. E quando você acredita assim, com toda essa convicção, sabe o que acontece dentro de você? Seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Suas ideias brotam, seu foco fica mais afiado. E sem perceber, você começa a se comportar como quem já venceu. Você age como se tudo já tivesse dado certo. E isso muda o jogo. Quer ver exemplos? Olha o Steve Jobs. Antes mesmo do primeiro iPhone existir, ele já visualizava o mundo na palma da mão. Thomas Edison já imaginava cidades iluminadas, mesmo quando todos os testes davam errado. Walt Disney desenhava castelos e mundos mágicos, quando todo mundo dizia que ele era um sonhador maluco. Esses caras tinham algo em comum: uma fé tão ativa que o mundo teve que se dobrar às ideias deles. Eles enxergavam o invisível e faziam acontecer. Mas atenção, fé criadora não é ilusão, não é ficar parado esperando mágica acontecer. Fé sem ação é tipo plantar uma semente e nunca regar. Não vai crescer, certo? Tiago 2,17 fala. Isso com clareza. A fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta acreditar se você não se move. A fé é o motor, mas a ação é o combustível. Quando você junta os dois, aí sim acontece o verdadeiro milagre. Infelizmente, é nesse ponto que muita gente tropeça. Elas até acreditam por um tempo, mas aí vem o medo, as dificuldades e pronto, a fé balança. A dúvida entra. E quando a dúvida entra, a fé começa a desmoronar. Lembra de Pedro, aquele que andou sobre as águas com Jesus? Enquanto ele manteve o olhar firme, com fé, ele fez o impossível, mas no instante em que ele se distraiu com o medo, começou a afundar. Jesus olhou para ele e perguntou: Homem de pouca fé,
Por que duvidaste? É isso. Quando você mantém sua fé firme, você caminha até sobre o impossível. Mas quando você dá espaço para o medo, afunda. A dúvida é um veneno silencioso. Ela começa pequena, como um sussurro. Será que vai dar certo mesmo? Mas se você der ouvidos, ela cresce e sufoca sua fé. Por isso você precisa vigiar seus pensamentos como um jardineiro cuida do que planta. Porque se você não escolher o que colocar na mente, a dúvida vem e toma conta sozinha. Napoleon Hill alertava: alimente sua mente apenas com pensamentos, imagens e emoções que estejam alinhadas com o futuro que você quer criar. E isso vale para tudo. Desde as conversas que você tem, os vídeos que assiste, os livros que lê, até as pessoas com quem convive. Tudo que você consome molda sua fé. Se você se alimenta de medo, escassez, reclamação, como espera viver uma vida de abundância e realização? Agora, se você escolhe ouvir palavras de coragem, se cerca de histórias de superação, repete afirmações de força e lê a palavra de Deus, meu amigo, aí sua fé começa a crescer. Ela vira uma rocha, inabalável. Mas tem que ser todos os dias. Assim como você se alimenta para ter energia, a fé também precisa de alimento diário. Precisa ser cuidada, treinada, fortalecida. Quer um exercício simples? Todo dia, ao acordar, pergunte para si mesmo: em que eu estou acreditando hoje? Essa pergunta é poderosa. Ela te obriga a olhar para dentro e se alinhar com o que realmente importa. Suas crenças estão te puxando para cima ou para baixo, estão te levando na direção dos seus sonhos ou dos seus medos. Se a resposta te mostrar que você está fora do caminho, é hora de mudar. E mudar começa com uma decisão. A decisão de declarar com firmeza: minha fé cria meu futuro. A decisão de não aceitar mais uma mente cheia de medo, de não viver mais no modo espera. Você não foi feito para viver travado. Você nasceu para vencer. E a chave disso tudo está na sua fé. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é fé criadora e como ela molda a realidade, chegou a hora de encarar algo super importante: os inimigos silenciosos da fé. Aqueles sabotadores sorrateiros que entram na nossa mente sem a gente nem perceber e começam a enfraquecer tudo aquilo que estávamos construindo por dentro. O primeiro e talvez o mais perigoso deles é o medo. E vamos ser honestos, quem nunca sentiu medo? Medo de dar errado, medo de ser julgado, medo de perder, medo de não ser bom o suficiente. Só que tem um detalhe importante aqui: o medo não vem de Deus. A Bíblia mesmo fala isso, em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, esse medo que trava a gente vem de outro lugar. É uma armadilha. Ele chega sorrateiro com aquele pensamento tipo: melhor não tentar, vai que dá errado. E aí você não tenta, não age, não se movimenta. E o que acontece? Nada muda. E o pior, o medo cresce. Porque quanto mais você alimenta o medo, menos espaço sobra para a fé. O medo seca a fé. Ele suga sua coragem, sua energia, sua criatividade. E aí você paralisa. E começa a viver muito abaixo do que poderia. O segundo inimigo é a dúvida. Ela é sorrateira, parece inofensiva, mas é destruidora. A dúvida é como uma rachadura numa ponte. À primeira vista, não parece grave, mas se não for cuidada, com o tempo ela destrói toda a estrutura. E o mais perigoso é que a dúvida geralmente começa com uma pergunta: será? E se não funcionar? Será que eu consigo mesmo? Quando você deixa essas perguntas crescerem, elas criam raízes e viram certeza de que não vai dar certo. E aí, pronto. A fé enfraquece, as decisões travam e as oportunidades passam. Pedro, sim, aquele mesmo que andou sobre as águas, é um exemplo disso. Enquanto ele manteve o olhar firme na fé, ele caminhou sobre o impossível. Mas quando olhou para o vento, para a tempestade, para a dificuldade, duvidou e começou a afundar. A fé te faz flutuar, a dúvida te puxa para o fundo. O terceiro inimigo é traiçoeiro, a procrastinação.
Ah, essa palavra bonita que na prática é o famoso deixar para depois. É aquele pensamento que diz: amanhã eu começo, quando eu estiver mais preparado, quando tudo estiver certinho. Mas esse tal de depois nunca chega. E sabe o que é pior? Enquanto você adia, sua fé vai esfriando. Napoleon Hill dizia que a procrastinação é o assassino oculto das oportunidades. Você acha que está sendo cuidadoso, mas está, na verdade, adiando a sua própria vitória. E por fim, temos outro inimigo bem sorrateiro, o ambiente. Isso mesmo. O lugar onde você vive, as pessoas com quem convive, as conversas que você escuta todos os dias, tudo isso afeta diretamente sua fé. Se você se cerca de pessoas negativas, que só reclamam, que duvidam de tudo, que vivem dizendo que nada dá certo, como você espera manter sua fé viva? A Bíblia já avisava lá em 1 Coríntios 15:33. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E isso vale também para as boas crenças. Se você anda lado a lado com quem só espalha medo e limitação, sua fé vai sendo sabotada sem você nem perceber. A sua mente é como um jardim, e o seu ambiente pode ser o adubo ou o veneno. Agora, a boa notícia: esses inimigos podem ser vencidos. E você não precisa de sorte nem de milagre para isso. Você precisa de 3 pilares simples e poderosos. Primeiro, reprogramar a mente. Todos os dias, escolha pensamentos que fortalecem sua fé. Reforce ideias que empoderam você. Use afirmações, mas não só por repetir. Repita sentindo. Diga com convicção coisas como: minha fé é inabalável. Eu sou capaz. Tudo está cooperando para o meu bem. Isso muda o seu campo emocional. Isso reacende o fogo por dentro. Segundo pilar: ação consistente. A fé só se fortalece quando entra em movimento. Não espere estar sem medo para agir. Vai com medo mesmo. Porque quando você age, mesmo com dúvida, você mostra para sua mente que está no controle. E isso vai criando um ciclo novo. Um ciclo de coragem, de conquista, de superação. Cada passo pequeno em direção ao que você quer alimenta sua fé como lenha na fogueira. E o terceiro pilar: proteja seu ambiente. Seja seletivo com o que você escuta, com o que consome, com quem você anda. Procure pessoas que acreditam, que inspiram, que sonham grande. Busque conteúdos que te levantem. Se alimente daquilo que eleva sua visão de mundo. Sua fé é preciosa, demais para ser deixada em qualquer lugar. E aqui vai um lembrete que vale ouro. Você se torna parecido com as pessoas que mais convive. Quer ter fé forte? Fique perto de quem vive com fé forte. Não aceite menos. E nunca subestime o poder dos seus pensamentos diários. Napoleon Hill dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Então, se você passa o dia pensando em fracasso, medo e escassez, é isso que você vai colher. Mas se você pensa em fé, vitória, crescimento, aí a história muda, e muda mesmo. Vamos lá. Você já sabe que a fé é a força que transforma a realidade. Já conhece os inimigos silenciosos que enfraquecem essa força. Agora, a pergunta que fica é: como transformar essa fé em uma prática diária, sólida e poderosa? Como sair do campo das ideias e levar a fé para a rotina, para o dia a dia, para as decisões, para os pensamentos e até para as palavras que a gente diz sem perceber? A resposta é simples, mas profunda. A fé se transforma em realidade através de hábitos. Isso mesmo, pequenas atitudes repetidas todos os dias, que juntas constroem uma mente forte, uma vida firme e uma realidade alinhada com o que você realmente deseja viver. O primeiro hábito que você precisa cultivar é pensar com fé. E isso começa com consciência, porque os pensamentos vêm e vão o tempo todo. Mas se você não presta atenção, eles dominam você em vez de você dominar eles. Então comece a observar: o que eu tenho pensado nos últimos dias? Meus pensamentos me empurram para frente ou me puxam para trás?
Cada pensamento é como uma semente. Pensou em algo bom, positivo, cheio de esperança, plantou uma flor. Pensou em algo negativo, de medo ou dúvida, plantou uma erva daninha. E o seu cérebro não faz diferença entre o que é bom ou ruim. Ele só vai nutrir o que você repetir. Napoleon Hill dizia: a mente humana traduz em realidade qualquer pensamento dominante que esteja emocionalizado e misturado com fé. Ou seja, se você pensa com força e acredita com emoção, aquilo ganha vida. Por isso, cuide dos seus pensamentos como quem cuida de um tesouro. Pensamento de dúvida, troca. Pensamento de derrota, rejeita. Pensamento de medo, responde com coragem. Sua mente precisa ser um lugar de fé, não de guerra. O segundo hábito é falar com fé. E isso, meu amigo, é poderoso demais. As palavras têm um peso que a gente subestima. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é muito sério. O que você diz, você cria. O que você declara, você atrai. O que você fala com convicção, você acaba vivendo. Por isso, para e pensa, como você tem falado da sua vida? Quando alguém pergunta como está, você responde reclamando ou declarando vitória. Quando você erra, você se xinga ou se encoraja. Comece a prestar atenção no que sai da sua boca e escolha palavras que levantam, que curam, que impulsionam. Chega de dizer, eu não consigo, isso é difícil demais, eu sou azarado. Troca isso por, eu sou capaz, eu estou crescendo, eu vou vencer. Parece simples? Mas é poderoso, porque cada palavra é como um tijolo na construção da sua realidade. O terceiro hábito é agir com fé. E aqui é onde muita gente se perde, porque pensar e falar é ótimo, mas sem ação nada acontece. A fé verdadeira se move. A fé verdadeira tem passos. E não precisa ser um passo gigante, não. Começa com o que você tem, com o que dá para fazer hoje. Quer melhorar sua saúde? Comece com uma caminhada de 15 minutos. Quer sair das dívidas? Comece organizando seus gastos. Quer empreender? Comece estudando sobre o que você ama. Não espere o cenário perfeito. Haja com o que tem, do jeito que pode, mas haja com fé. Cada pequena ação tomada com coragem fortalece sua crença. Você começa a confiar mais em si mesmo. Começa a enxergar resultados. E isso vira um ciclo positivo, um ciclo de progresso, um ciclo de transformação. Mas tem um ingrediente secreto aqui, e esse ingrediente é muitas vezes deixado de lado: a gratidão. A gratidão é como se fosse o fertilizante da fé. Ela acelera o crescimento daquilo que você já está plantando. Quando você é grato, mesmo antes de ver o resultado, você está dizendo, eu confio, eu já recebi, eu sei que vai acontecer. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Olha que profundo. Em tudo. Não é só quando tudo está dando certo, é agradecer no processo, agradecer enquanto a resposta ainda está a caminho, agradecer por aquilo que ainda está no invisível, mas que você já sente que é seu. Napoleon Hill também percebeu isso ao estudar os maiores realizadores da história. Quase todos tinham o hábito da gratidão diária, porque a gratidão tira o foco da falta e coloca o foco na abundância. Ela muda sua vibração, ela fortalece sua fé. Quer um exercício simples e poderoso? Toda manhã escreva 5 coisas pelas quais você é grato. E à noite, agradeça pelas pequenas vitórias do dia. Mesmo que o dia tenha sido difícil, busque algo bom. Sempre tem. Pode ser um sorriso, uma conversa, uma ideia nova. Isso muda sua energia. Isso te conecta com o que há de melhor. E aí, quando você junta tudo isso, pensar com fé, falar com fé, agir com fé e agradecer com fé, sabe o que acontece? Sua vida começa a mudar de verdade. Não porque um milagre caiu do céu, mas porque você se tornou o milagre. Você se transformou por dentro. E quando você muda por dentro,
o mundo muda por fora. Tá gostando da jornada até aqui? Então já deixe o seu curtir, se inscreva no canal e se prepara, porque agora a gente vai falar de um ponto decisivo, o ambiente que você constrói ao seu redor. Porque olha, não adianta você pensar com fé, falar com fé, agir com fé, se está vivendo num ambiente que puxa a sua fé para baixo o tempo todo. O lugar onde você vive, as pessoas com quem você anda, os conteúdos que você consome, tudo isso pode ser combustível para a sua fé ou o motivo dela estar enfraquecida. Vamos começar sendo sinceros. Você já reparou como tem ambientes que parecem te sugar? Você chega num lugar ou conversa com certas pessoas e de repente se sente mais cansado, mais desanimado, cheio de dúvida, de preocupação. Pois é. Isso não é coincidência. É a influência silenciosa do ambiente. É como se a energia ao redor estivesse tentando te convencer de que nada vai mudar, de que não vale a pena tentar, de que a vida é difícil e pronto. E se você convive com isso todos os dias, é claro que sua fé vai começar a enfraquecer. Afinal, por mais forte que a chama esteja, se o vento ao redor for muito forte, ela apaga. Por isso, proteger o seu ambiente é uma parte essencial do seu crescimento. Não é frescura, é estratégia. Assim como um agricultor cerca o campo para evitar pragas, você precisa cercar sua mente e sua fé de tudo que a fortalece. A Bíblia já alertava sobre isso lá em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso também vale para sua fé, para sua energia, para sua visão de mundo. Então, se você vive ouvindo gente reclamando, criticando, espalhando medo, dúvida, escassez, seu cérebro começa a absorver isso, aos poucos, e sem perceber, você começa a pensar igual, agir igual, a se limitar igual. Mas calma, isso não significa que você precisa se isolar do mundo. Nada disso. Significa apenas que você precisa ser mais seletivo com o que deixa entrar na sua mente. Sabe aquela frase? Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Pois é. Se quer ter fé forte, esteja perto de quem também tem fé forte, de quem acredita, de quem sonha grande, de quem te puxa para cima, não para trás. E isso não vale só para as pessoas. Vale também para o que você assiste, escuta, lê. Se o seu celular está cheio de conteúdo negativo, de notícias trágicas, de posts que espalham medo ou comparação, adivinha? Sua mente vai ficar cheia disso também. E aí não tem como manter a fé firme. Não tem como acreditar no melhor se você está mergulhado no pior. Por isso, a dica aqui é simples, mas poderosa. Crie um ambiente intencional. Escolha, de forma consciente, o que vai te acompanhar todos os dias. Ouça áudios que elevam, leia livros que te fortalecem, assista conteúdos que te inspiram, siga pessoas que compartilham esperança, transforme sua casa num lugar de fé. Sua mesa de trabalho, seu quarto, seu celular, tudo isso faz diferença. E sabe uma coisa que ajuda demais? Montar o seu cantinho da fé. Pode ser um espaço físico ou até simbólico. Um lugar onde você ora, medita, escreve seus objetivos, repete suas afirmações. Um espaço para você se reconectar com o que é mais importante. Não precisa ser nada grande ou caro. Pode ser uma cadeira no canto do quarto, uma caderneta com seus sonhos, um mural com frases que te inspiram, mas tem que ser seu. Tem que te lembrar todos os dias do que você acredita. E, se possível, envolva outras pessoas nessa jornada. Tenha um amigo, um grupo, uma comunidade que compartilha dos mesmos valores, que te fortalece quando você desanima, que ora com você, que sonha junto, porque a caminhada fica mais leve quando tem gente boa do lado. E sua fé cresce quando é dividida com quem também acredita. Outro ponto importante: aprenda a dizer não ao que rouba sua energia. Às vezes a gente insiste em manter conexões que só drenam nossa força. E é preciso ter coragem para se afastar, colocar limites, preservar o seu espaço sagrado. Isso não é egoísmo, é amor próprio, é inteligência espiritual. Você está
construindo algo grande, algo bonito, algo poderoso. E nem todo mundo vai entender. Tudo bem, não precisam entender. Quem precisa proteger esse processo é você. Quem precisa manter a fé viva é você. E isso exige escolhas. Escolhas diárias. Lembre-se, você está se tornando o ambiente que escolhe viver. Então, escolha com sabedoria. Escolha luz. Escolha paz. Escolha fé. Mesmo que pareça pouco no começo, isso vai criando raízes. Vai se tornando sua base. E quando a tempestade vier, porque ela vem, sempre vem, você vai estar mais forte, mais firme, mais preparado. Você descobriu que a fé não é só um sentimento bonito, mas uma força real que cria, que molda, que transforma. Aprendeu a identificar os inimigos invisíveis que sabotam sua jornada. Viu como alimentar sua mente com os pensamentos certos, como falar, agir e até agradecer com fé. E entendeu que o ambiente em que você vive pode ser o seu maior aliado ou o seu maior obstáculo. Mas agora é hora de dar um passo além. É hora de entender que fé criadora não é uma fase, é um estilo de vida. Não é algo que você pratica só quando está com medo ou quando precisa de um milagre. É uma escolha diária, uma decisão de viver alinhado com aquilo que você quer construir, mesmo que ainda não veja nada acontecendo do lado de fora. Fé criadora é você acordar pela manhã e dizer: hoje eu ajo como quem já venceu. É quando você passa por dificuldades, mas dentro de você continua firme, porque já sabe que aquilo é só parte do processo. Fé criadora é quando você para de esperar pela mudança externa e decide ser a mudança por dentro. E tudo começa nas pequenas escolhas. É aquele pensamento que você decide trocar, aquela frase que você não repete mais, aquela conversa que você escolhe evitar, aquele passo pequeno que você dá com coragem. E, principalmente, é o momento em que você para de duvidar de si, em que você se olha no espelho e reconhece: existe uma força dentro de mim que é maior do que qualquer obstáculo. Jesus disse: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Isso não é uma frase motivacional, é uma chave espiritual, é a fórmula da manifestação. Primeiro você crê, depois você vê. O mundo tenta ensinar o contrário, só acredito vendo. Mas o reino da fé diz: você só vê quando acredita. E é aí que tudo muda, porque a vida que você tanto deseja já existe. Pode parecer estranho ouvir isso, mas é verdade. Ela já está pronta no invisível, esperando só a sua convicção para se tornar visível. O que te separa dela não é o tempo, não é o dinheiro, não é o acaso. É a sua fé, ou a ausência dela. Então, a partir de agora, escolha viver com fé ativa. Não aquela fé tímida que depende de prova para existir, mas aquela fé corajosa que se antecipa ao milagre, que celebra antes da conquista, que se posiciona com autoridade e age com firmeza. Essa fé cria uma nova realidade e transforma você na melhor versão de si mesmo. E lembre-se, você não é uma vítima do destino. Você é co-criador do seu futuro. O que você pensa, sente, fala e faz está desenhando a cada dia a vida que você vai viver amanhã. E se até hoje você sentiu que viveu aquém do que poderia, tudo bem, porque agora você sabe o caminho. Agora você tem as ferramentas. Agora você tem clareza. Mas não basta saber. É preciso agir. É preciso aplicar, é preciso decidir. E se tem uma coisa que o mundo respeita, é alguém que caminha com fé. Porque quem caminha com fé move montanhas, vence batalhas, transforma impossíveis em possíveis. E você é essa pessoa. Você é capaz. Você é merecedor. Você já tem tudo o que precisa. A única coisa que falta é dar o primeiro passo e selar esse novo entendimento. Então declara agora com força, com coragem e com toda a verdade do seu espírito. Escreva aqui nos comentários: eu ativo minha fé criadora. Repete isso, sente isso, fala alto. Porque essa não é só uma frase bonita.
É um compromisso com a sua nova realidade. E se esse conteúdo falou com você, te tocou de alguma forma, fez sentido no seu coração, eu te convido, com carinho e respeito, a curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Não só para continuar recebendo mensagens como essa, mas para fortalecer ainda mais essa comunidade de pessoas que acreditam, que crescem, que vencem. Gente como você. E se puder, compartilha esse conteúdo com alguém que você ama, porque às vezes tudo que essa pessoa precisa é lembrar que a força que muda tudo já está dentro dela, assim como está dentro de você. Agora vai, vive essa fé. Declara essa verdade e transforma esse novo entendimento em atitude, em rotina, em destino, porque a vida abundante que você sonha não começa lá fora, ela começa dentro de você. E hoje, você escolheu acreditar.